Essa matéria tá maravilhosa. Maravilhosa. Olha só. Inimigo das mulheres, Pedri, é o capitalismo, não os homens, diz feminista pioneira. Contemporânea de Silvia Federici, lança livro referência sobre o trabalho doméstico. Segundo a Leopoldina Fortunati, esquerda operária ignorava a condição da mulher, Pedri. Sabe o que ela defende, meu caro? Olha que grande tese. Que as mulheres devem receber por afazeres domésticos. Porque é considerado trabalho tanto quanto nas fábricas. Então, eu não sei quem que... Elas querem que assine a carteira de trabalho da mulher, seu marido ou seu estado. Mas olha, meu Deus do céu, ela encaixa em todas as definições de feminista. Olha isso. A famosa franjinha do pai ausente. Olha só. Ela diz que o capitalismo só aprofundou as desigualdades entre homens e mulheres. O operário teria uma relação direta com o capital por meio do trabalho assalariado, enquanto a mulher é vista como uma força natural dentro de casa, Pedri. Literalmente deu ruim pro feminismo, né? Porque assim, o feminismo, e a gente tem percebido isso, né? E eu acho que muitas mulheres têm percebido que o feminismo, na verdade, foi uma má ideia, né? Que assola aí grande parte das mulheres, né? E que fazem delas hoje escravas do trabalho. Ou seja, a mulher, na verdade, dentro do ideário feminista, ela hoje em dia ela sofre muito mais do que, de certa forma, dentro de um padrão aí normal, né? De construção de família, né? E até de construção de sociedade. Ou seja, hoje a mulher ela está sendo empurrada para trabalhar 12 horas por dia e cuidar de 2, 3 filhos, ou seja, piorou muito a situação da mulher, né? Essa inversão que eu chamo de eixo antropológico também, né? Onde a mulher virou, na verdade, a protetora da família, a pessoa que dá o provento para a família, né? E a pessoa que cuida também dos filhos. Isso fez com que as mulheres, na verdade, fossem sobrecarregadas, né? Onde o homem que é de fato aí a pessoa que deve ou deveria, né, dentro de uma ideia normal da sociedade, ser o protetor da família, da sua prole, né, da sua mulher, tudo, foi colocado como uma pessoa frágil. Então essa inversão de eixo antropológico que a gente vê nas séries do Netflix, que a gente vê na televisão, nas novelas da Globo, isso causou uma grande confusão, né? Eu acho que tem muita mulher deprimida hoje em dia, porque ela foi empurrada para um processo ao qual elas se sobrecarregaram drasticamente. Então, assim, eu acho que essa tentativa dela agora tenta monetizar de uma forma formal, né, os trabalhos de cuidado com a casa, nada mais é do que isso, né? Ou seja, olha, é melhor a gente recuar um pouco, voltar a um formato que é, na verdade, o mais tradicional, né, da família tradicional, que eles falam, mas vamos rentabilizar isso para deixar uma coisa um pouco mais soft. Mas, na verdade, é uma volta atrás, se vocês forem pensar bem, né? Dentro dessa ideia do feminismo, né, de disrupção, de sair de casa, de não ter filhos, né? A gente acredita que a mulher, dentro desse formato, né, ela perdeu muito. É o que eu vejo, pelo menos, né? Eu acho bem interessante. Ih, travou, Marco Antônio. Travou o Marco, gente. Caiu. Voltei? Desculpa, voltou. Bem interessante. Eu acho bem interessante esse ponto que o Pedro trouxe para a gente avançar no debate. O Adrilho já falou ou não? Porque agora eu vou dar uma movimentada aqui. Olha só. Eu sou o dissonante aqui, quase. Calma aí, o dissonante. Não, eu também quero abrir uma divergência aqui, que se eu não for chamada para essa pauta, eu vou pedir demissão do Fio Diário. Eu já avisei o Marco. A Paula Marinho tivesse todo mundo aqui. Eu quero abrir divergência. Tem um trecho da reportagem. Você vai abrir várias quando eu disser, você vai ver. Isso, bota o Adrilho antes de mim, que eu quero abrir divergência do Adrilho sem ter ouvido o comentário. Eu quero fazer um conteúdo legal no Fio Diário, que é essa meio que análise dos livros da turma da esquerda, e essa aqui eu achei interessante, abre aspas, professora. As mulheres não eram consideradas sujeitos políticos, não eram consideradas parte da composição de classe. No máximo podiam ajudar os homens que estavam no lugar certo, o lugar estratégico da produção para que eles avançassem. A autora achava esdrúxula a ideia de que os homens deveriam aspirar ao trabalho assalariado em fábricas como forma de libertação das amarras domésticas. Aspas. Nunca ficamos satisfeitas com a proposta que a esquerda fazia às mulheres.
saiam de casa, arrumem um emprego e se tornem iguais aos homens. Fecha aspas. Essa igualdade na exploração era um objetivo muito pobre. Exploração, mas não era libertação? A autora marxista. Marxista. Vai lá. É uma coisa... Eu vou ceder o meu espaço pro Adriles, o Marco me chamou, mas eu quero comentar depois do Adriles. É porque ela vai te contrapor várias coisas minhas. Isso. Olha, vai. É isso aí. Não, eu acho programa que tem que inteiro. ser... Esse é um assunto que extrapola qualquer tipo de confinamento ideológico. Então eu vou tentar ser sensato aqui. É uma esquizofrenia o que essa senhora está fazendo, né? Porque eu concordo infimamente com ela quando ela disse que a mulher não era um sujeito político ou era um sujeito de valor do mercado de trabalho. Ela tinha um papel, que é um papel maravilhoso, ser mãe de família, cuidar dos filhos e ser a costela de Adão, ser uma mulher subserviente e submissa ao marido. Isso até o século XVIII, XIX, quando o feminismo, a meu ver, teve um certo valor de libertação da mulher poder fazer o que ela bem entender. Não, eventualmente, acabando com o papel de mãe, de esposa, do lar, de tarefas domésticas, de cuidar do marido, mas ela poderia trabalhar, viajar, ter renda. Isso realmente foi, de alguma forma, impulsionado pelos primeiros movimentos feministas. Depois, o feminismo perdeu a razão de ser. Eu tenho uma tese, que é uma tese, não, é uma realidade, que depois dos anos 60, o feminismo não tem razão de ser nenhuma mais. A mulher pode fazer o que ela quiser, com quem ela quiser, da maneira que ela quiser, não obstante, não necessariamente eliminando o papel de mãe de família. Então, a tese esdrúxula dessa senhora, aí entra a minha crítica esquizofrênica. Ela não tem que ser remunerada por trabalhos domésticos, porque ela não tem obrigação de trabalhar domesticamente, meu Deus. O trabalho remunerado é o trabalho remunerado. O capitalismo é isso. Ele não é um sistema fechado em si. O capitalismo funciona porque ele é aberto. Inclusive as leis trabalhistas, as férias, FGTS, fim de semana, entendeu? Aposentadoria, não trabalho escravo, não trabalho... Agora, remunerar os outros simplesmente que você quer remunerar, eventualmente, num casamento, você pode dividir as tarefas domésticas. E isso, eu conheço vários casais que fazem isso, né? O homem pode fazer a janta, o homem pode limpar a casa de vez em quando, você pode contratar uma faxineira, se você tiver um pouco mais de recurso financeiro. Não existe mais. Ela está fazendo uma crítica social, olha que esquizofrenia, ao século XVIII. Ao século XVIII, realmente, a mulher preponderantemente trabalhava só dentro de casa para cuidar dos filhos e era sustentada pelo marido. Essa realidade, Chuchu, minha querida feminista, acabou. A mulher pode, eventualmente, querer ser mãe, e muitas querem, ela pode abdicar das suas profissões, pode querer ser sustentada pelo marido, pode querer sustentar o marido, todo mundo pode fazer o que bem entende. Isso é uma esquizofrenia, e quando ela fala que é um capitalismo e não os homens, ela está exatamente se contrapondo ao movimento feminista contemporâneo, cuja única pauta é demonizar homens. Homens são, segundo o movimento contemporâneo feminista, estupradores, abusadores, assediadores, tóxicos. Ela quer mudar o eixo para fazer uma crítica social ao capitalismo do século XIX. Ou seja, não tem lógica. E essa falta de lógica é exatamente fruto de uma esquerda completamente maluca que cria teses estapafúrdias para demonizar o capitalismo ou, segundo o movimento contemporâneo feminista, os próprios homens, que seriam o patriarcado do capitalismo. Acabou essa realidade. A libertação feminina, graças a Deus, viu, Paula Marisa? Já aconteceu. Então, o feminismo hoje, Paula Marisa, o feminismo, aí eu concordo com você, é absolutamente obsoleto, absurdo e esquizofrênico, como está nas palavras dessa senhora. Posso jogar um pouquinho de tempero nesse angu? Vamos lá. Eu fiz as anotações aqui, mas tu fez mais alguma coisa? Aqui, eu vou para ser a massa aí dessas anotações. Ela diz que falta aos homens uma revisão radical da própria masculinidade. Abre aspas. Eles não fizeram... Ela fala que não é culpa dos homens, mas ela cutuca, eu sabia. Depois, professor, eu quero fazer um comentário também sobre isso. A Manuela Dávila tem falado muito de homens, viu? A Manuela Dávila. Contradição lógica, esquizofrenia, né? Essa loucura toda, a esquerdista toda é assim. Abre aspas. Eles não fizeram, depois do movimento feminista, um processo público de revisão.
A masculinidade continua moldada pelo capitalismo, pelos valores, a disciplina e a retórica capitalistas. O capitalismo morre todos os dias, segundo a socióloga, e o que ela diz é o seguinte, ela diz que para vencer a luta anticapitalista, só homem e mulher juntos, professora. Mas eu não quero vencer nada. Meu querido Marco Antônio, eu vou fazer o meu comentário e se cortarem o meu microfone é machismo, porque eu sou a única mulher da bancada e eu tenho um lugar de fala. Então, assim, eu já entro na divergência do Adrilles quando ele diz que falta lógica. Para mim é muito lógico. O feminismo, e é aqui o nosso ponto de divergência, eu e o Adrilles já discutimos diversas vezes sobre isso, ele acredita que o feminismo foi desvirtuado, mas o feminismo, desde o início, é um movimento revolucionário, sim, que se rebela contra a ordem de Deus chamada patriarcado, onde o homem é o chefe da família e a mulher é submissa. Este é o patriarcado. Essa é a revolta das feministas desde o início. E aqui cabe lembrar, para quem não é cristão, para os cristãos que estão assistindo, eu acredito que saibam, mas para quem não é cristão, dentro, pelo menos, do catolicismo, evangélicos e protestantes também pensam assim, tá? A mulher, ela é submissa a um rei, não a um tirano, porque onde tem muito cacique, a tribo não anda. O homem é o líder, ele que toma a decisão e a mulher é submissa, ponto. Agora, a mulher tem que escolher um homem que irá tomar decisões que não irão prejudicá-las, que não irá ser um tirano, porque para as mulheres o peso de decidir e de ser o alfa é demais, tanto que basta os senhores pesquisarem para ver como as mulheres estão sofrendo de males que até pouco tempo atrás eram predominantemente nos homens. As mulheres estão morrendo muito mais de ataque cardíaco e estão reclamando do estresse justamente por causa dessa jornada dupla. E aí, Adrilles, a gente entra no segundo ponto. Antes as mulheres ficavam somente em casa. As mulheres sempre trabalharam. Sempre trabalharam. Agora, as mulheres que tinham dinheiro não precisavam trabalhar e contratavam ali as suas auxiliares, né? Agora, as mulheres sempre trabalharam, só que o trabalho dela sempre foi mais ligado ao lar, porque se a gente voltar nessa época do mercado de trabalho que o Adrilles está falando, do início da Revolução Industrial, trabalhar, meus queridos telespectadores, não era ficar sentadinho no ar-condicionado digitando num teclado. Trabalhar era mergulhar no esgoto, era cavar buraco, era carregar pedra. Então não há nenhum demérito em as mulheres não participarem de um mercado de trabalho tão hostil. As mulheres costuravam em casa, as mulheres limpavam a casa. Isso sempre existiu. Tanto é mas que não eram remuneradas. É muito... Eram sim. Não, costureira é remunerada, professora é remunerada. Era remunerada, sim. Era remunerada. Na lavoura, quando a mulher tinha uma plantação que ela usava em casa, ela não era remunerada, mas aquilo é um valor em si. Ela não precisava comprar no mercado o alimento que, de repente, a mulher cultivava. Agora, as mulheres da classe trabalhadora sempre trabalharam. Agora aqui, ó. A mulher ser submissa, a mulher no mercado de trabalho, de novo, entra essa questão aí que o Adrilles falou, o trabalho doméstico, ele não é remunerado em partes, porque aqui entra a malandragem do feminismo. Quando o feminismo luta pelo direito das mulheres trabalharem, o que eu já falei diversas vezes, que trabalhar não é um direito, é um dever, porque se assim fosse, as escravas seriam a elite, porque elas sempre houve escravas, sempre houve trabalho, tá? Esse mito precisa acabar na direita o quanto antes. Agora, se o trabalho doméstico não é remunerado, quando as feministas lutam pelo direito das mulheres trabalharem fora de casa, automaticamente, e aqui os meus amigos liberais que se preocupam só com a economia terão que concordar comigo, automaticamente, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, o preço da mão de obra cai, porque há muito mais oferta. Então, a entrada das mulheres no mercado de trabalho faz com que os homens tenham salários menores e hoje não sejam capazes de sustentar as suas casas. Voltem ao passado, somente o homem trabalhava e ele sustentava a família de 8, 10 filhos. O que aconteceu? Agora há muito mais operários. Aí coloca isso junto para encerrar aqui, porque senão eu vou ficar 2 horas falando, mas para encerrar o meu comentário, tinha muito mais coisa para falar. Junta isso com o incentivo à esterilidade das mulheres, o incentivo ao anticoncepcional, o incentivo às cirurgias esterilizantes que são definitivas e também a transição de gênero que entra nesse mercado, a gente tem mulheres que não procriam
E aí, por isso, elas são incentivadas a ir a um mercado de trabalho que fica inundado de trabalhadores, os salários diminuem, porque no frigir dos ovos, meus amigos, todo mundo sabe que quem cuida da casa melhor é a mulher. Tanto é que o próprio Adrilles, quando fala de contratar faxineira, a gente nem pensa no faxineiro, porque o homem não sabe cuidar da casa. Homem não sabe cuidar da casa. Mas a faxineira é remunerada. Mas, ô, Paulo. Meu querido Adrilles, a minha mãe já fez limpeza, ela era remunerada, há séculos atrás também era, porque essas mulheres da burguesia que tinham as suas damas de companhia, as damas de companhia não eram remuneradas, Adrilles? Paula. Vai dizer pra mim, no século XIX, você não está discordando. Eu vou fazer um breve contraponto. Assim. Primeiro, a gente concorda que a crítica contemporânea feminista é esquizofrênica. Ela quer exatamente punir o homem por algo que ele não fez, ou que ele ajudou a fazer, que é a libertação feminina. Eu não tenho problema em relação ao trabalho doméstico, ao cuidado do lar, à maternidade. Disso a gente está em pleno acordo. Eu tenho problema, eu acho que toda pessoa sensata deveria ter, da mulher ser confinada só a isso. Se ela quiser trabalhar... Calma, Chuchu! Peraí. Se ela quisesse, no século XIX, trabalhar na fábrica de carvão, era um direito dela. Se ela quisesse ter uma renda como trabalhadora, é um problema dela. Se ela quisesse ter direito a votar, era um direito que lhe assiste. Foi isso que o feminismo, lá no século XIX, deu direito. Por exemplo, você que está aqui comentando conosco, o trabalho intelectual de um comentarista político seria um trabalho apenas para homens do século XIX. O trabalho intelectual seria praticamente exclusivo a homens. É isso que eu estou querendo falar. Essa libertação das possibilidades de trabalho. Ganhou o direito dela de... A possibilidade variada de trabalho foi uma conquista também das feministas sufragistas lá do século XIX. Hoje é uma esquizofrenia. O feminismo não tem... O feminismo morreu. O feminismo virou demonização de homens e absolutamente confusão do papel da mulher. Não é mentira. Cleópatra não participava da política. A princesa Isabel não participava da política. Isso era exceção, exceção. A gente está falando de padrões universais. Padrões universais. As padrões universais. Sobre a Idade Média, a rainha da Inglaterra. Você falar do patriarcado, segundo a Bíblia, o homem é o chefe da casa. Outra coisa é usar esse patriarcado para proibir a mulher de fazer qualquer outra coisa. Não era proibido. Não era proibido. Deixa eu só um segundo, gente. Eu tenho aqui na grade. Eu tenho uma gradezinha. Proibir praticamente a não bora esse assunto então, Marco. Adrilles, deixa... Não, eu só preciso fazer um comentário. Eu já falei. Eles sempre esbarram na questão cronológica e eu acho interessante esse debate para a gente aprofundar. Eu quero do século XIX. Mas o Adrilles tem um erro. Peraí. O Adrilles falar, eu vou protestar. Calma aí, peraí, o anacronista. Anacronista, vou chamar o Adrilles de anacrônico. Peraí. Eu não sou anacronista, não sou. É anacrônico um pouco. Sensato. É um pouco anacrônico. Tá viajando na maionese. Falando que é Adrilles. Viajando na maionese? Você vai dizer que a mulher tinha direito no século XVIII, vocês estão falando. Deixa eu falar um minuto. Tinha, tanto que tinha homem que colocava ficar do lado cuidando do nome da mulher pra fugir do Estado. Ela pode fazer o que quiser hoje. Claro que tinha, Adrilles. Misturar o que é natural com o que é artificial. Existe o que é natural e o que é artificial, Adrilles. O teu erro, tá? Na minha opinião, tá? Em misturar essas coisas. A mulher, na média, historicamente, durante todos os tempos, sempre mandou no homem, né? A mulher é aquela pessoa que ela convence. Isso, vamos lá, convenceu. Mas a mulher é aquele ser que sussurra no ouvido e naturalmente detém poder sobre ele, né? O problema, e aí tem a questão do patriarcado e o matriarcado. E aí que tá a Margaret Thatcher sussurrava no ouvido do marido. Calma, pelo amor de Deus, Petrinho. Calma, Adrilles, calma. Então, assim, a Margaret Thatcher não gostava do feminismo, tá? Só pra lembrar mais de uma mulher aí. Peraí. Não ouvido de homem nenhum. Olha só, Adrilles, a discussão é quando tu coloca o Estado de cima para baixo para modelar uma sociedade. Ou seja, a questão do patriarcado, que é natural na sociedade, porque o homem é aquele mongoloide que morre pela família. Familiar, talvez. Filhos, né? Calma, deixa eu terminar, né? A questão toda é o seguinte, é que o capitalismo, e isso...
Eu preciso chamar o Sérgio aqui para conversa. Ele tá esperando a gente para entrar na conversa aqui. Um tempão já. Peraí, Tavares. Eu já volto pro tema. Deixa eu fico na dívida. Deixa o Tavares entrar.